E aí, tudo bem, pessoal? Aqui é Juraci Almeida, para a gente dar continuidade à série relativa ao webinar que eu preparei junto com o professor Grimaldo Oliveira. Não sei se você já assistiu o primeiro vídeo. Se você não assistiu, veja aí no canal, vai ter a primeira parte do webinar, como construir um BI, os passos para construir um BI, a parte 1. A gente vai agora para a parte 2, certo? E a parte 2, vamos passar aqui, eu vou falar justamente dos primeiros passos para você construir um BI. Então você vai saber o que é uma fonte de dados, você vai entender como uma fonte de dados ela deve ser levantada, qual a importância, o que você deve considerar, e também vou falar sobre a parte de ETL, explicar a você melhor quais são as etapas a serem consideradas nessa extração, transformação e carga dos dados para o Data Warehouse, para você conseguir construir seu BI. Tudo bem? Então, espero que você goste da aula. Espero que você tenha gostado também da primeira aula, da parte 1, onde o professor Grimaldo explicou sobre o panorama geral de Business Intelligence, sobre a compreensão sobre o Data Warehouse, certo? Espero que você realmente esteja gostando. Então, vou ficar por aqui e aproveitem a aula. Tchau, tchau. Tudo bem, Grimaldo? Ótima explanação aí do panorama da área de Business Intelligence, da construção de um Business Intelligence que você colocou aí. E, pessoal, aproveitando esse gancho de Grimaldo aqui, vocês estão olhando aí na tela agora a arquitetura de uma solução de BI. Então, dando uma passada aqui nos itens que fazem parte dessa arquitetura, Grimaldo falou, você tem as diversas fontes de dados, tem os diversos dados espalhados na sua organização. O cliente ele tem esses dados espalhados em planilhas, esses dados espalhados em sistemas, espalhados na nuvem. Então, são o que nós chamamos de fontes de dados. Essas fontes podem ser tanto arquivos, como eu disse, planilha, arquivos de texto, podem também estar armazenados em bancos de dados diversos. Então, essa é a primeira etapa da construção de um BI. Com essa informação, com esses dados detectados, você foi até o cliente, iniciou o projeto, fez as perguntas ao cliente, extraiu dele quais são as perguntas que ele deseja responder, você vai identificar aonde esses dados para responder essas perguntas estão. Provavelmente elas vão estar espalhadas na organização. Vai estar no sistema de contabilidade, vai estar no sistema de pagamentos. Então, você vai ter que concentrar isso tudo no BI para oferecer a resposta ao cliente e, assim, ele tomar a decisão mais precisa. Porque com o BI, com o Data Warehouse, né, com a arquitetura toda do BI, ele vai conseguir concentrar esses dados que estão espalhados em um único repositório. Ou seja, você tirar do armazém e colocar em um único local. Então, voltando aqui, ó, a gente tem as fontes de dados, que foi o que eu já dei essa introdução. Com essa informação detectada, você identificou junto ao cliente, você passa para um processo que nós chamamos de ETL, que é a extração, transformação e carga. Nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou entrar em detalhes aqui para vocês. Mas você faz essa extração desses dados, dessas diversas bases, você transforma, você vai corrigir alguns desvios, você vai transformar esses dados, sumarizar esses dados para que eles tenham uma melhor qualidade e geram informação de maior qualidade. E, por fim, você dá a carga no que nós chamamos de Data Warehouse, que é esse grande repositório de dados. Daqui desse Data Warehouse, você pode consumir essa informação da melhor maneira com diversas ferramentas que nós chamamos de ferramentas OLAP. São ferramentas onde você vai poder construir as análises, construir esses painéis ou dashboards que o Grimaldo falou nesse instante. E se você quiser ir mais adiante ainda, porque perceba, você conseguiu concentrar aqueles dados espalhados, conseguiu examinar esses dados que estavam espalhados em diversos sistemas, em diversos lugares na sua organização, você concentrou em um único lugar, e a partir de agora você consegue tomar uma decisão mais acertada, porque você consegue cruzar esses dados. Só que você está cruzando essas informações, você que está gerando essa informação. Se você quiser ir mais além na arquitetura de BI, você pode ainda implementar uma solução de data mining, que você vai começar a descobrir o conhecimento nesses dados que você concentrou aqui no BI. Então, a solução de BI, ela traz justamente toda
traz uma quantidade de recursos para o gestor, para ele ter uma decisão e até descobrir como sua organização está e como sua organização pode melhorar. Então, a gente, como analista de BI, como profissional da área de BI, é essa visão que a gente tem que ter. A gente tem que fazer a pergunta certa para trazer os dados corretos que vão virar as informações que vão ser a base da tomada de decisão do gestor. E é essa arquitetura que a gente está vendo que vai permitir isso acontecer. Tudo bem? Eu vou passar aqui agora para a gente entender um pouquinho como é que a gente inicia esse processo da construção do BI. Como eu disse, deixa eu passar aqui. Um minutinho. Ótimo, pronto. Então, qual é o primeiro passo? Né? Grimaldo ele já deu uma introdução, ele já falou até um pouco do que eu estava programado para falar, mas é justamente a gente, primeiro, identificar quais são os dados. Você foi lá no seu cliente, identificou o que é que o cliente deseja, ele quer tomar decisão em cima de dados que estão espalhados, ele quer um apoio à decisão, ou seja, ele quer uma solução que vai lhe dar esse apoio. Só que esses dados eles estão em diversas soluções, eles podem estar em bases Oracle, podem estar numa base SQL, pode estar em planilhas Excel, pode estar em soluções de compartilhamento, no SAP, em diversos repositórios e até em repositórios que você nem imagina. Podem estar em um arquivo de texto, no notebook de um consultor que está na rua coletando informações de clientes. Ou seja, você vai ter que, a partir desse momento, entender aonde esses dados estão e entender como esses dados estão. Porque uma parte essencial da construção de BI é o analista entender os dados do cliente. Você, como uma característica de um analista de BI, é que ao participar de projetos, ele passa a conhecer o negócio do cliente, porque ele vai precisar entender todos os dados que circundam o negócio principal do cliente. Então, ele vai precisar entender como é que os dados de pagamentos são gerados. São gerados em planilhas. E os dados do controle financeiro? Existe um outro sistema. Então, você precisa ir até essas fontes, são as fontes de dados, e entender como é que esses dados estão dispostos, como é que eu vou extrair essa informação de lá e trazer para uma área que nós chamamos de uma área fria, que não vai interferir no processo operacional, para a gente, a partir daqui, iniciar nosso projeto de BI. Então, esse é o primeiro passo. Você identificou o que o cliente quer, começar a entender aonde os dados estão, aonde as fontes dos dados e quais são essas fontes para você construir o BI. Tudo bem, pessoal? Vamos passar aqui para a gente entender qual é o próximo passo. Você identificou quais são esses dados. Só que aí você tem algumas perguntas que você precisa fazer para o cliente e também você, como analista, que ao longo dos projetos você vai entendendo isso, você precisa saber se o cliente ele está pronto para um BI. Por que eu digo pronto para um BI? Porque você pode ser convocado, né, ser convidado a apresentar um BI, a desenvolver um BI para um cliente, só que você chega nessa organização e o cliente simplesmente ele controla todo o seu processo através de planilhas em Excel, sendo que essas planilhas, na verdade, elas não são arquivos de dados, elas são relatórios. E relatório, normalmente, você tem o quê? Você tem lá um cabeçalho, você tem um agrupamento, no final você tem um rodapé, você tem paginação. E esses relatórios, para você extrair o dado que você quer para um BI, isso vai gerar para você um grande custo. Essa é uma situação. Quando não falamos na situação que o cliente pede para controlar as informações de gastos de seus colaboradores, só que esse controle não existe, ninguém controla, só uma pessoa que controla a parte. E aí, sim, como é que o cliente quer fazer um acompanhamento desses gastos se ele não tem esses dados para fornecer para o BI? Entenda que o BI ele vai consumir os dados existentes. E aí, o BI ele já traz uma colaboração numa situação dessa. Ele já força o cliente a partir desse momento, a iniciar um processo de organização da sua
estrutura, ou seja, ele vai ter que, se ele quer realmente controlar isso, a gente pode dizer, olha, a partir desse momento você tem que controlar isso através de alguma planilha, através de algum sistema, para que o BI consuma esses dados. Então, essa pergunta, os dados do cliente estão prontos, ela é muito importante, certo? Para a gente conseguir realmente prosseguir no projeto. Outra coisa que eu coloquei aqui é, se existem esses dados, é o que eu já falei. Se esses dados nem estão dispostos, se o cliente nem controla essas informações, fica difícil você disponibilizar no BI, né, e até cruzar nada com coisa alguma, né, já que não existe, então você não vai ter como cruzar, o cliente não vai ter resultado no final, então nem vale a pena você dar procedimento. É para você orientar o cliente, que ele faça um trabalho prévio de cadastramento desses dados, que demora um mês, que demora 2 meses, antes dele iniciar o seu BI. Porque a partir daí, ele vai ter resultados com o BI. Mas sem esses dados, ele vai só... ele não vai ter o resultado esperado, ok? E os dados distribuídos em diversas bases e estruturas, né? Então, essa já é um outro desafio que nós temos na construção de um BI. Isso aqui, a gente já consideramos que existem os dados, né? O cliente, de alguma forma, ele controla esses dados, existe um sistema, existe uma base, existe uma planilha. Os dados, eles podem estar espalhados, mas desde que eles estejam armazenados. Não podem simplesmente uma pessoa ter uma planilha com uma linha aqui, uma outra ter um relatório em PDF ali, porque aí isso aumenta muito o custo da construção do seu BI. E aí, tendo esses dados identificados, qual é o próximo passo? Você identificou onde estão as fontes, você precisa extrair essa informação para o que nós chamamos de uma área fria, ou área de staging. E para fazer isso, existem diversas ferramentas, existem diversas técnicas. Você pode utilizar desde ferramentas livres, como o Pentaho, o Talend, ou como ferramentas pagas, temos o OWB, temos o Data Integrator, ou até utilizar estruturas, né, linguagens conhecidas como, por exemplo, o SQL, que é a linguagem de consulta. Você tem o PLSQL, que é a linguagem de programação da Oracle. Você tem o PSQL, que é a linguagem de programação do banco de dados SQL Server. Você pode utilizar essas estruturas que o próprio cliente ele pode ter. Ele tem ali um banco de dados Oracle. Você pode utilizar essa estrutura. Se ele não quer pagar, por exemplo, em uma boa ferramenta, você pode construir os pacotes, as rotinas de extração desses dados utilizando esse meio. Mas o interessante, quando a gente entra numa carreira, quando a gente está dentro de uma carreira, é a gente conhecer as ferramentas que vão facilitar e otimizar nosso trabalho. Porque você utilizar apenas esses recursos que já estão dentro de um banco de dados, por exemplo, eles não vão trazer todo o potencial que uma ferramenta específica para isso pode trazer para o projeto. Ok? Vamos passar aqui para a gente entender, por exemplo, mostrar como a gente prepara essas fontes de dados. A gente vai conseguir retirar esses dados de lá. E aí, qual é o próximo passo? A gente já sabe onde os dados estão, já temos a ferramenta já temos o método para extrair esses dados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear esses dados. Quando eu digo mapear, é o quê? Você precisa da informação de clientes. Você vai transformar essa informação de clientes em uma dimensão. Então, você precisa sentar junto ao cliente e entender a base de clientes dele, a base de dados, onde está essa tabela de cliente ou esses dados de cliente. Você precisa entender essa modelagem. Por isso que eu disse que o analista de cliente, o analista de BI, normalmente, ele passa a conhecer bastante do negócio do cliente, porque ele entra realmente no assunto principal do cliente, então entende da base de dados, entende dos sistemas, entende do fluxo dos processos, porque tudo isso vai interferir nos dados que vão servir como fonte para carga do BI, certo? Então, você já mapeou os dados, você entende a modelagem, aonde esses dados estão, e aí você mapeia isso. Então, a informação de cliente está nessa base, está nessa tabela. Que informações de cliente eu vou trazer para o BI? Eu vou trazer o ID do cliente, eu vou trazer o nome, vou trazer o endereço, vou trazer o telefone, vou trazer o valor da carteira. Que outras informações eu preciso? Se eu tenho um cliente, eu vou precisar de informações sobre pagamentos. Então, onde é que está essa informação? Como eu relaciono a informação de pagamento com os clientes? Então, você já está pensando aí, quando você falou em pagamento, em valores, você já está pensando no que nós chamamos de FAQ,
nas métricas. Então, você provavelmente, se você vai ter pagamentos, você vai ter clientes. Então, você precisa relacionar esses dois assuntos. Ou seja, você vai ter que entender realmente da modelagem do cliente, para mapear isso, para isso ser utilizado na preparação das consultas em SQL, por exemplo, para você trazer esses dados para o BI. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Está todo mundo acompanhando aí? O último, deixa eu dar uma pausa aqui só para saber se está todo mundo acompanhando bem, está todo mundo vivo. Pronto, o Bruno já respondeu aqui, que bom. Então, vamos passar aqui para frente. Bem, você, como eu disse, você já mapeou as fontes de dados e começou a fazer aquele mapeamento de onde esses dados estão. E agora você vai fazer o passo que nós chamamos de ETL, que é justamente isso. Você vai extrair esses dados, vai jogar numa área que nós chamamos de área fria, né, o staging area, e vai transformar e jogar no seu BI, no seu DW. Esse processo todo aqui, para você iniciar, você precisa fazer tudo o que eu falei a você antes. Você precisa entender os dados do cliente, precisa levantar quais são os dados do cliente, precisa mapear esses dados. E outra coisa, quando a gente diz mapear os dados do cliente, você lembra, quero que vocês lembrem lá no começo, quando o Grimaldo disse, quais são as perguntas que o cliente tem e que respostas ele deseja, porque esse mapeamento ele vai se basear justamente nessa entrevista, né, nessas entrevistas que você tem com o cliente. Então, não é simplesmente porque o cliente quer uma solução de BI que você vai concentrar todos os dados dentro do BI. Você vai ter que identificar que assuntos realmente ele quer analisar dentro do BI. Então, a partir daí, você já identificou suas fontes, você começa esse processo de ETL. E aí, esse processo de ETL, você vai fazer o quê? Você vai extrair, que é você tirar lá dessas diversas fontes, e aí você vai concentrar nesse banco, que nós chamamos de staging area. A motivação é você evitar qualquer impacto operacional aqui nesse ambiente, que é um ambiente de produção do cliente. O cliente está ali no dia a dia usando essas bases, gerando esses TXT, consumindo esses dados, atualizando. Então, você tira essa informação daqui em determinado momento e joga nessa área fria, para a partir daqui você trabalhar sem impactar no cliente. Normalmente, se estabelece uma janela de D-1, ou seja, normalmente os dados que são extraídos daqui são de um dia anterior, justamente porque no dia corrente o cliente está manipulando os dados. Então, com esses dados aqui na staging area, você extraiu isso utilizando SQL, utilizando uma ferramenta de ETL, você realiza algumas transformações. Por que as transformações, Jesse? Porque você, por exemplo, o cliente ele tem dados em um banco onde a qualificação do gênero para homem e mulher é H e M, e em outro arquivo de texto a qualificação é masculino feminino, em outro sistema é homem e mulher, mesmo termo, o valor. Você precisa consolidar isso de uma única forma, porque o BI ele vai ser um repositório e ele vai seguir um único padrão. Então, quando ele chegar aqui no Data Warehouse, se a pessoa pesquisar, eu quero agrupar a quantidade, digamos que você está trabalhando em um BI, onde você tem pessoas físicas lá e qualificar se é masculino ou feminino seria importante na tomada de decisão. Então, quando você for tomar essa decisão, o gestor, ele não quer saber, ele não quer agrupar parte por masculino, parte por homem, parte por H, não. O objetivo dele é quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas homem, ou quantas pessoas do tipo H eu tenho como clientes, qual é a média de pagamentos desses clientes, pode montar um gráfico distribuindo esses pagamentos por gênero, ou seja, você precisa fazer esse trabalho de transformação de dados aqui nesse momento. Outra coisa que nós também fazemos aqui nesse momento é você agrupar alguns dados, porque você pode ter informações aqui em um nível de detalhe muito alto. Você pode, por exemplo, ter informações aqui de detalhes da nota fiscal. Então, em um BI, por exemplo, de um varejo, de um mercadista, o varejista ele até quer saber que as pessoas compram, né, o gerente ali, ele quer acompanhar, foram comprados tantos de açúcar, tantos de leite.
Mas o gestor, o dono do mercado, os diretores, eles não querem nesse nível de detalhe. Eles querem uma informação normalmente, em um nível maior. Então, eles pedem por gênero alimentício, ou por seção, ou por filial. Então, essa informação que está ali no nível do item da nota fiscal, você consegue agregar, por exemplo, e sumarizar aqui nessa transformação para, enfim, você jogar no seu Data Warehouse. Eu vou responder aqui uma pergunta que o Bruno está fazendo. Como definir uma boa maneira de agrupar os dados? Alguma boa prática? Bruno, uma maneira de agrupar, não existe assim uma boa prática de agrupar os dados. Tudo vai depender do projeto que você está participando. Eu já tive a oportunidade de participar de projetos onde, vou citar aqui, por exemplo, se pediu para trazer as informações de alunos, por exemplo. Quando vem uma informação dos alunos, ou seja, quando você está trabalhando uma informação numa área de educação e você está na escola, está na ponta, você quer acompanhar realmente o rendimento do aluno. Mas imagine que você queira, por exemplo, o gestor, ele não quer saber, normalmente, a nota de Joãozinho. Ele não quer saber a nota, ele quer saber o rendimento da escola. Então, veja que, nesse caso, optamos por colocar um rendimento agrupando as notas. Tudo bem? Ou seja, foi a situação que pediu de ser dessa forma. Poderia ser de outra forma. Poderia ser que o gestor ele dissesse, não, eu quero acompanhar a nota a nota da escola para assim eu entender o rendimento dos meus alunos da minha rede escolar. Poderia ser também. Ou seja, vai depender, primeiro, dessa negociação com o gestor e também até de recursos. Justamente, fica meio a gosto do cliente, mas você também tem que expor para ele que existem custos envolvidos quando você aumenta esse nível de detalhe. E esse custo é tanto de servidor quanto custo de performance. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido aí, Bruno, para você. Vou passar aqui e aí no final, se você quiser, a gente complementa. Certinho? Vamos lá. Então, só para finalizar aqui, então, a gente já extraiu os dados, jogou na staging fez essas transformações, essas sumarizações, e aí consolidamos todos esses dados espalhados dentro do Data Warehouse, e aí temos nossa solução, nosso armazém de dados criado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, como eu já disse, o processo de extração de dados da base do cliente, a ideia é evitar o impacto do ambiente operacional. Você pode utilizar, por exemplo, o SQL nessa extração. É uma opção. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Aqui é apenas uma das sugestões. A parte de transformações, você, como eu disse, é padronizar os dados, limpar, agregar. Você também pode utilizar o SQL, mas aqui você já entra em uma lógica de programação. Então é interessante você utilizar ou uma ferramenta para mapear isso, ou utilizar o PLSQL, por exemplo, que é uma linguagem de programação que dá toda essa opção a você. E na carga dos dados dentro do BI, você tem a estrutura de dimensões e fatos, onde você vai ter o versionamento e o processamento dos cubos. Isso tudo já é dentro do BI e existem soluções como o Pentaho que fazem esse processo de tanto versionar as dimensões. O professor Grimaldo vai tocar nisso daqui a pouco, e também o processamento de cubo. Certinho? Por favor. Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo do Pentaho. Só para vocês, não sei se todo mundo conhece, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com o Pentaho, eu já tive a oportunidade, também trabalhei com o Talend, eles são semelhantes, e ele é uma boa solução, porque ele permite a você a construção da etapa ETL de forma bem visual. Você cria mapeamento para desenhar a sua carga. Então, quando eu digo mapeamento, você vai criar, no caso, nós chamamos de mapeamento, porque é um processo, né? Então, você está mapeando de onde o dado vai sair até onde o dado vai chegar. Nesse caso aqui, rapidamente, eu tenho um dado aqui no cliente, que eu já joguei na minha área fria também, no Stage, né?
Então, estou lendo da minha área fria, e aí ele está ele está construindo os dados que vão ser inseridos na minha tabela FAT. Então, ele faz uma pesquisa na minha dimensão de produto, para obter os dados de produtos, na dimensão de cliente, nessa dimensão de vendas, dos vendedores, dá tempo, ele faz uma seleção desses valores, faz alguns tratamentos e, por fim, ele insere na tabela FAT. Isso tudo de forma visual. Aqui, você pode até inserir algum código SQL, mas ele é mínimo. A própria ferramenta, ele vai construir esse processo. Você vai só trazer o objeto que você quer e dizer o que você quer que ela faça, que ela constrói esse código por trás. Tudo bem? É uma ferramenta bem interessante. Para quem está querendo começar ou quem quer experimentar uma solução open source, tem a Pentaho, ela é bem completinha. Por favor, Grimaldo. Aqui é um outro exemplo também, só para mostrar a vocês, né, o potencial da ferramenta. Então, no caso aqui, eu também estou lendo, no caso ele está lendo aqui duas FATs, para construir uma outra tabela FATO, provavelmente utilizando informações desses dados da tabela FATO, dessas duas tabelas FATO. Isso também é possível. Inclusive, eu já participei de projetos onde os dados do BI, eles não eram só utilizados para o gestor tomar decisão. Ele foi utilizado e é utilizado para outras ferramentas gerarem relatórios gerenciais. As ferramentas, ao invés de manipular aquela grande quantidade de dados de diversos sistemas, elas consomem a informação que está no BI. É muito mais prático e com a maior performance.